O que é o Evangelho, irmãos? O quê? O Evangelho é o Cordeiro de Deus. O que mais? A salvação de todo aquele que crê. Tem mais? Oi? O Evangelho é Jesus. O Evangelho é uma pessoa. É uma pessoa viva. O Evangelho é a vontade de Deus. O Evangelho é o que está no coração de Deus. O Evangelho é o centro, é o ápice do que Deus planejou. Ó Senhor Jesus, em Romanos 1,16, o que fala do Evangelho? Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, nós precisamos experimentar o poder que há no Evangelho. O Evangelho, aqui fala para nós, é o poder de Deus. De todo aquele que crê no Evangelho, ali é dispensado o poder de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e para que isso seja realmente algo intrínseco ao meu viver, tudo faço, irmãos, a gente fala isso, né? Mas na realidade eu tudo faço. Se ainda não domina o meu viver, nós precisamos nos abrir mais, para que realmente o nosso viver, o centro, o foco, a meta do nosso viver, seja de fato o Evangelho. Para que tudo no meu agir, no meu viver diário, eu lembre que o foco não é o meu trabalho, não é a minha profissão, não é os meus planos. Tudo isso faz parte do nosso viver humano, mas o nosso foco precisa ser o Evangelho. Temos que sempre lembrar que nossa comissão é o Evangelho de Deus. Somos cooperadores do Evangelho. Precisamos ser tais cooperadores. Ó Senhor Jesus. E nós fomos ajudados essa semana que para ser cooperador do Evangelho, nós temos que tomar algumas considerações. E no primeiro dia da semana diz o seguinte: nós precisamos ser simples, voltar à simplicidade. Vamos ler esse versículo? Ele está em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, é isso mesmo, 2 e 3. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Aqui há um alerta para nós. O apóstolo deixa, olha, não se afastem da simplicidade. Eu preocupo com que isso aconteça com vocês. Eu tenho um receio. Assim como a serpente enganou Eva, a serpente pode enganar vocês. A serpente pode nos enganar e nos fazer perder a simplicidade. O que é ser simples? Ser simples, irmão, não é ser tolo, não é ser bobo.
A simplicidade trata com respeito ao coração. A palavra do Senhor vem a você e de que maneira você recebe? Veja bem, não é bem isso que Deus quer falar. Será que, ao receber a palavra, nós ponderamos ou nós, de forma simples e singela, pura, nós acolhemos? Então, a simplicidade, ela envolve o meu coração. A forma que eu recebo falar de Deus. Então, ser simples para um cooperador do Evangelho é algo muito importante. Voltar à simplicidade. Guardar o nosso coração. Em Atos, o início da igreja fala de como os irmãos ali em Jerusalém, eles prosseguiam, no versículo 2:46, capítulo 2, versículo 46. Fala assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então os irmãos ali eram unânimes, perseveravam, alegres, o número aumentava, o Senhor derramava as bênçãos, porque eles tinham um coração singelo. O Senhor podia ali jorrar, que eles não estavam titubeando, nem para a esquerda nem para a direita, eles simplesmente acolhiam o falar do Senhor e perseveravam. A simplicidade é um item muito importante, irmão. Senhor Jesus. Então, se você ainda tem algumas questões no coração, volta ao Senhor. Senhor, me dê um coração puro e singelo para receber a sua palavra. Oh, Senhor Jesus. Um outro item que falou também, que é para nos tornar cooperador do Evangelho. Diz respeito ao que fala nesse versículo também, a unanimidade. Unanimidade é um pouco diferente de unidade. Nós somos um no Espírito, não é mesmo? Há um só Espírito. E nós temos que nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Há um esforço da nossa parte para preservar essa esfera de unidade. Mas, para que eu de fato seja cooperador, eu seja fazer tudo pelo Evangelho, eu não faço sozinho, eu preciso da cooperação da igreja. Vamos lá. Ó Senhor Jesus, eu não estou conseguindo expressar. A unidade do Espírito, nós conseguimos alcançar, mesmo à distância. Mesmo com o irmão lá do Japão, da China. Eu sou um com aquele irmão. Mas a unanimidade é quando há proximidade. É quando há relacionamento. Onde um ânimo tem relação à alma. É uma só alma. Como eu posso ter o mesmo sentimento, o mesmo falar, o mesmo reagir de alguém que está distante de mim? Eu consigo ser um com aquele irmão no espírito, mas não na alma. Por isso, irmãos, a unanimidade, ela precisa ser produzida na igreja. Nós vimos na conferência de jovens, soltou um vídeo, daqueles soldados espartanos, os 300. Eles ali eram unânimes, eles tinham o mesmo foco, eram de pouco número, mas tinham dentro deles um impacto, um poder, uma força, porque eles estavam muito unidos. Nós, a igreja, da mesma forma, se alcançarmos a unanimidade, o Senhor fala para virar para a esquerda, todos unânimes, como um batalhão. Ó Senhor Jesus, irmãos,
Ó Senhor Jesus, que o Senhor trabalhe em nós, irmãos, a unanimidade. Ó Senhor Jesus, coletivamente, na igreja, o trabalhar de Deus em nós é mais profundo. Então nós precisamos uns dos outros, Deus precisa trabalhar em nós, transformar a nossa vida, nosso interior, para que nós tornamos mais unânimes. Senhor Jesus, isso só é possível, 1 Coríntios 1:18. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, 1 Coríntios, irmãos, 1:18. Certamente, amém, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ali os coríntios tinham muitos problemas, né? Paulo, ali tinham judeus que buscavam sinais, os gregos, sabedoria. Era uma igreja onde tinha um nível cultural muito alto, nós vimos isso. E Paulo, com a sabedoria do Senhor, não usou desse meio para ganhá-los. E até teria argumentos suficientes, acredito eu, e Paulo teria argumentos suficientes para convencer os coríntios e expor as suas falhas. Mas ele resolveu aplicar a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. Nós precisamos experimentar a cruz no nosso viver diário. Senhor Jesus, mas durante quantos anos nós já ouvimos sobre negar a vida da alma? Quantos anos, irmãos? Negar a nós mesmos é tomar a cruz. Então, essa palavra da cruz é salvação para nós. A palavra da cruz é salvação para nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, esse trecho que fala, vamos ler em Marcos 8, nós lemos sempre em Mateus 16, mas veja, relacionado ao Evangelho, Marcos nos dá algo mais. A Marcos 8, 34 e 35, onde nos fala de negar a nós mesmos. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aqui tem um acréscimo do Evangelho. Você tomar a cruz é um sinal que você ama o Evangelho, ama o Senhor. Quem perder a sua vida da alma, por minha causa, por causa do Evangelho, salvá-la-á. Senhor Jesus, aplicar a cruz no nosso viver diário. Então nós precisamos, recapitulando, ter um coração simples, singelo, trabalhar a unanimidade, amar uns aos outros, e precisamos aplicar a cruz em nosso viver. Ó Senhor Jesus, todos esses itens precisam fazer parte do nosso caminhar cristão. Todos esses itens nos preservam e nos tornam mais cooperadores do Evangelho. E à medida que nós praticamos isso, nós tornamos unânimes, o Senhor caminhando em nós,
nós sendo um com o falar do Senhor, o Senhor nos usa mais, né? O Senhor trabalha mais em nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, 16, ainda com respeito à cruz, esse versículo é bom. E reconciliar-se ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então a cruz, ela tem o poder de tirar todas as nossas diferenças, todas as nossas razões, tudo que atrapalha Deus agir. Deus espera que as minhas opiniões naturais sejam aniquiladas. E não só as minhas, mas a de todos os irmãos. Então, quando todos nós temos esse cuidado de voltar ao Senhor com o coração sincero, Senhor, mostra para mim, Senhor, o meu coração, onde a minha vida da alma, onde o meu homem natural ainda está muito ativo. Mostra para mim, Senhor, para que o Senhor de fato venha operar. Se nós caminharmos dessa forma, irmãos, o Senhor acha caminho em nós. E o resultado é a igreja. É a força, é o poder do Evangelho operando em nós. De maneira coletiva. A missão da igreja é o Evangelho. A igreja pode fazer muitas coisas no aspecto social, pode ajudar os pobres, os necessitados, doentes, pode sair com aspectos de cuidar da sociedade, mas não é esse o foco. O foco é levar o Evangelho, o poder de Deus, por meio da igreja. É como uma onda se propagando. Senhor Jesus. E essa onda precisa ser propagada para todas as pessoas. Ó Senhor Jesus. Por isso é sério, irmãos. Nós temos a nossa decisão de tomar a cruz, de voltarmos à simplicidade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O Evangelho é tão culminante que para vir o fim, o Senhor aguarda que esse Evangelho do reino seja pregado a todas as nações. Não é isso? Se esse Evangelho ele alcançar todas as nações, todas as pessoas, aí virá o fim. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 9. O Evangelho precisa ser algo orgânico, algo inerente a nós. Se nós olhamos ainda, são muitos itens, né? Muitas coisas, muitas situações da vida humana que me distraem os irmãos. A conferência de adolescente falou sobre Isaac, eu lembrei disso agora. Isaac foi quem recebeu a bênção do pai, recebeu tudo, todos os bens, as propriedades, já estava tudo pronto, né? Só faltava ele desfrutar. Assim como nós, irmãos, nós recebemos, o Senhor fez a obra por nós. Está tudo pronto. Só basta o quê? Desfrutar. E ali naquela terra, que era uma terra desértica, faltava água, a terra era valorizada quando tinha poços. Poços ou poços? Poços. Tudo poços. E Abraão tinha alcançado vários poços e entregou para Isaac ali, os servos de Abraão. Então,
conseguiam tirar a água daquela terra, e a terra se tornava valiosa por isso. E a palavra fala que Isaac prosperou com isso, a riqueza já era rico e prosperou. Os filisteus, com inveja daquilo, invejando de Isaac, entulharam os poços. O inimigo, irmão, está com inveja de você. O inimigo está querendo entulhar você. Ó Senhor Jesus, o poço tem que ser cavado, irmãos. Está cheio de terra. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, precisa ser desentulhado para essa água fluir. Não deixe o inimigo ficar satisfeito, ver você cabeça baixa. Não esforce, irmão. O Senhor preparou uma terra que tem poço, tem água fluindo do manancial. Ó Senhor Jesus, o Evangelho precisa fluir de nós, ter essa experiência orgânica. Paulo, aqui em 1 Coríntios 9,16, 1 Coríntios, eu estou em 2, 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. A palavra obrigação aqui, nós fomos ajudados. Fica melhor se aplicarmos necessidade. Porque quando a gente lê obrigação aqui, dá um aspecto ruim. Puxa, pesa sobre mim essa obrigação, eu vou ter que pregar o Evangelho. Não, pesa a necessidade. Eu não consigo ficar sem pregar o Evangelho. Aí é comparado no alimento diário, mostrou para nós, é comparado a respirar. Pregar o Evangelho precisa ser orgânico a tal ponto de como se fosse o nosso respirar. Eu não, aqui fala, anunciar o Evangelho, não tenho que me gloriar. Porque, olha como eu estou respirando, tenho que me gloriar? Não. É algo inerente, né? Eu necessito respirar, senão vou morrer. Então Paulo aqui, ele como se ele comparasse. Sim, eu não tenho que me gloriar, é algo que se eu não fizer, eu vou morrer espiritualmente. Algo inerente. Ó Senhor Jesus, eu preciso, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus. O 17, se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que está confiada. Despenseiros, a responsabilidade de despenseiros. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, nós somos despenseiros de Deus. Nós temos essa responsabilidade sobre nós. O dispenseiro, o que é um dispenseiro? A figura do mordomo. Numa grande casa, muitas pessoas, muitas famílias, muitas crianças. Isso antigamente era assim, né? As famílias viviam numa casa enorme, cada quarto, os filhos com os netos. E nessa casa precisava do quê? De um mordomo. Para que cuidar das necessidades das pessoas. Ó Senhor Jesus. Outra figura de despenseiro que foi mostrada para nós foi de um restaurante. Imagine um ótimo restaurante onde a comida é de primeira. Pessoas entram nesse restaurante e sentem o aroma da comida, 12:30, 1h da tarde. Não tomou o café da manhã. Levanta aquele aroma delicioso. Espera e ninguém aparece para servir a comida. Cadê o mordomo? Cadê o garçom? Cadê? E o cheiro está ali. A comida está pronta, mas não tem quem sirva. O garçom num restaurante é uma figura do despenseiro de Deus.
A comida, Deus preparou a melhor comida para nós. E nós recebemos esse alimento. Nós precisamos nos alimentar dessa comida. Os poços precisam ser liberados para nós bebermos dessa água, para que em nós, em nossa despensa, haja conteúdo. Então, eu me alimento, venho me nutrir do Senhor, tenho uma despensa cheia e agora levar para as pessoas. Despenseiro de Deus é esse que leva o Evangelho para as pessoas. É aquele que serve as pessoas, aquele que se preocupa com as pessoas. Irmãos, nós como despenseiros, nós precisamos cuidar de pessoas. O Senhor era aquele que se compadecia das pessoas. O cuidar, nesse aspecto, né, nós ouvimos bastante também recentemente sobre as entranháveis splanquinons, o sentimento das entranhas de Deus, o que está dentro do Senhor. Quando Ele olha para o homem assim, ele tem algo que move o seu interior. Isso precisa estar em nosso interior como despenseiros. Nós olharmos para as pessoas. Os comportores têm saído, não é isso? A comportagem dinâmica, os jovens têm saído para as cidades para orar com as pessoas. Então, quando nós olhamos nos olhos daquelas pessoas e entramos lá dentro, eu quero orar com você. Senhor Jesus, se compadecendo, ali o operar do poder do Evangelho acontece. Senhor Jesus, Mateus 9, capítulo 9, versículo 10, 9 e 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Veja bem, estando ele em casa, à mesa, com os publicanos. Ele estava em casa, dentro, convivendo ali com os publicanos. Versículo 36, 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então o Senhor, vendo as multidões, Ele se compadeceu. Ele teve ali o que nós falamos, a empatia, né? Quando nós pregarmos o Evangelho, quando nós tivermos oportunidade de falar do Senhor, de oferecer como despenseiros de Deus a palavra para as pessoas, nós precisamos alcançar essa empatia. Irmãos, não é simplesmente levar e toma aqui. Não, irmãos. É ter o sentimento, é entrar no sentimento. Paulo fala aqui, nós vamos ler, voltar lá para Coríntios 9. Fiz-me fraco para com os fracos. Vamos ler, é melhor a gente ler. Senhor Jesus, versículo 17. Não, 18. Opa, Senhor Jesus, perdoa. É o 20. A partir do 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Então, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei,
como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. E o 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha que maravilhoso, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ser amigos das pessoas. Você às vezes quer ganhar o seu colega de trabalho, você gosta dele, de se relacionar com ele, mas você precisa se compadecer dele. Você precisa se tornar fraco na fraqueza dele, mas veja bem, com limite. Nós fomos até ajudados nisso, né? Eu vou para uma boate à noite para ser fraco com aquelas pessoas para ganhar. Não, você se fizer isso, eles que vão te ganhar. O ambiente não é propício, mas o ser fraco aqui, às vezes você não vai como o espiritual, aquele forte. Não, você precisa arrepender. Não, você entender o que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa está numa depressão, num desespero, está ali, e você então busca do Senhor aquele momento para entrar, para nivelar, para estar ali no mesmo nível daquela pessoa, no seu sentimento, para que ela perceba a sinceridade do seu coração. Isso faz com que ela abra o coração e o Evangelho entre. Ó Senhor Jesus. Então nós fomos encorajados, irmãos, a pregar o Evangelho. O Evangelho, nós hoje, graças ao Senhor, o Senhor tem renovado a igreja nesse aspecto. E eu creio que em pouco tempo, irmãos, o Senhor é tão maravilhoso que em pouco tempo nós vamos subir para esse local de cima. Já tem uma pré-inauguração marcada aí. E em pouco tempo, esse local vai encher. Você crê nisso? Ó Senhor Jesus! A comportagem dinâmica, o sair para as ruas, o cuidar das pessoas, esse renovar, esse chacoalhar que o Senhor está fazendo, sim, é de muito encorajamento para nós. Mas um item que é muito importante para a igreja também. O Evangelho, nós já ouvimos sobre isso. Ele tem dois aspectos. Não apenas o primeiro, que é o da graça, que tem a sua grande importância, que é levar essa palavra, essa mensagem para as pessoas que não conhecem o Senhor. E de graça, a graça vem e salva essa pessoa. Mas tem o aspecto do reino, o Evangelho do reino, que é o trabalhar de Deus após a redenção, a regeneração. Deus trabalha em nós e vem nos transformar dia a dia. Então isso é toda a nossa carreira. O Evangelho está atuando em nós. Então quando vem visitantes, vem pessoas aqui, o que nós precisamos? Acolher essas pessoas, cuidar dessas pessoas, pregar o Evangelho do reino para essas pessoas, para que elas sejam firmadas aqui. Nós lançamos um desafio, os irmãos tiveram comunhão, sentimento, os irmãos responsáveis. De uma vez por mês, nós temos, último domingo, que a reunião é à noite, temos uma reunião especial aqui de pregação do Evangelho. Vocês estão lembrados disso? Está chegando, não é amanhã, no próximo domingo. Próximo domingo, sem ser amanhã, já tem reunião de pregação do Evangelho. Ali é lançada a semente, o Evangelho da graça. E muitos recebem, são tocados e recebem e se posicionam pelo Senhor. Agora o segundo momento
o evangelho do reino, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Nós precisamos cuidar. Então os irmãos viram essa necessidade, nós irmãos. Sim, as reuniões são maravilhosas. E quem vem para as reuniões, de fato, quando tem um coração aberto, é tocado. Mas o Senhor, Ele não ficava no templo. Ele ia na casa das pessoas, sentava na mesa, comia com as pessoas, e a humanidade dele fazia com que as pessoas abrissem o coração. Então, esse item de ir à casa das pessoas está sendo passado para nós. Os irmãos formaram algumas equipes, isso é um desafio. A primeira experiência ainda não foi tão... Nós não conseguimos fazer girar isso. Mas é a nossa responsabilidade, irmãos, como despenseiros. Vem a reunião de próximo domingo. 20 pessoas recebem a palavra. Que maravilha! Segunda-feira, ninguém entra em contato. Terça-feira, ninguém fala nada. Quarta-feira, quinta-feira, domingo, quem vem? Dos 20. Por milagre, talvez venha 1, 2. Mas é bem provável que não venha ninguém. Mas se na segunda-feira você não pode, mas tem um vizinho, um irmão do grupo familiar que pode, durante a semana, contata essa pessoa, agradece a presença dela, pergunta se ela quer abrir a sua casa para receber oração, receber um jave, uma palavra de encorajamento, e ela abre a casa e você vai lá com mais 2 pessoas, ora por aquela pessoa, ela abre por um estudo bíblico. Então ali há oportunidade de nós nos relacionarmos, criar um vínculo e firmar essa pessoa nos caminhos do Senhor, para que ela seja também uma pessoa vencedora. Senhor Jesus. Então essa comissão está dada a nós, irmãos. Então vamos reagir a esse falar do Senhor também com simplicidade. E o Senhor nos dê graça. Oh, Senhor Jesus. Dê graça, Senhor. A igreja em Belo Horizonte, Senhor Jesus. O versículo 23, então, conclui isso, né? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Tudo faço, todas as coisas, que o meu dia a dia, eu volto e lembro do Evangelho. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos terminar de ler esses versículos do capítulo 9. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor Jesus. Então esse é o encorajamento, essa palavra do Senhor, nesse capítulo 9 de 1 Coríntios, onde Paulo abre o coração e fala, tudo faço por causa do Evangelho, e eu faço isso não de qualquer maneira, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, né, e eu sei que há um prêmio, e eu corro para alcançar esse prêmio, sem desanimar, mas eu não corro sozinho, eu corro juntamente com os irmãos. Tudo isso é um encorajamento para nós, irmãos. A igreja em Belo Horizonte, ela precisa, o Senhor está nos mostrando, precisa ampliar a visão com respeito à propagação do Evangelho. E graças ao Senhor, isso está acontecendo. Mas ainda eu sinto que há ainda uma necessidade de um chacoalhar mais em nós, para que nós possamos realmente fazer todas as coisas em prol do Evangelho. Pensar, preocupar com as pessoas, lembrar
que você tem orado durante a semana, ele não veio à reunião, você ir atrás dessa pessoa. Então o Senhor precisa nos ganhar, e nos tocar, e nos fazer, de fato, despenseiros dele, com essa responsabilidade. Não por obrigação, mas por necessidade. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque isso está inerente a nós, irmãos. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Se nós não tivermos, se não desenvolvermos, se não restaurarmos essa função de levar a palavra às pessoas, nós vamos encolhendo, irmãos. E a tendência é ficarmos complicados. E à medida que nós restauramos o cuidar das pessoas, parece que os nossos problemas acabam. Mas não acabam os problemas. Simplesmente a sua mente sai dos problemas e volta para Deus. Então você quer se livrar dos problemas na sua mente? Cuide de pessoas. Ame as pessoas. Leve o Evangelho às pessoas. Ó Senhor Jesus, e dessa forma, como um exército forte, como uma só alma, o exército de Belo Horizonte, da Igreja de Deus, vai ser cada vez mais forte, e vamos marchar em um único compasso, ganhar essa cidade para o Senhor. Aleluia! Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar em pequenos grupos.